Se você perguntar para minhas filhas, assim, o que é que seu pai fala com muita frequência? Eu acho que a primeira frase que elas vão dizer para você é assim, meu pai sempre fala assim, que o que a gente leva dessa vida é relacionamento. Isso mesmo. Né? E me parece que isso deveria ser uma atitude normal, né, Vanessa? Mas hoje é visto como algo surpreendente. O que aconteceu? O que mudou? Parece que os relacionamentos são difíceis, deixou de ser algo natural entre as pessoas. Como você disse, Júlio, o relacionamento, gente, realmente deveria ser algo muito natural. Deus, ele é um Deus de relacionamento. A Bíblia mostra no livro de João, capítulo 1, versículo 5, Tiúli, que Deus, o verbo, estava com Deus e o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Esse verbo é Jesus. Jesus, ele teve prazer em vir ao mundo, viver no meio dos homens, se fazer como um de nós e veio se relacionar conosco. E a Bíblia fala também no livro de Gênesis que Deus, ele ia todos os dias no jardim conversar com Adão. Então Deus imprimiu em nós uma característica dele, que é ser um ser de relacionamento. Quando Deus veio ao mundo, Jesus veio aqui conviver conosco, e ele ia no jardim falar com Adão, o que ele fazia? Ele investia tempo. E hoje em dia, ele se importava conosco. Deus se importa comigo, Deus se importa com você, porque ele não muda. O que acontece? Hoje, essa questão do relacionamento virou uma arte. Nossa, mas como o Tiúlio se relaciona bem, ele combina com todo mundo, ele conversa com todo mundo. O Tiúlio é legal, mas por quê? Porque as pessoas hoje estão cada vez mais egoístas, só pensam nelas mesmas, suas próprias coisas. Deus quer que a gente se preocupe com as pessoas, e hoje o mundo dita uma norma diferente. Ao invés de você se preocupar com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com sua cunhada, com seu sogro, com sua sogra, você se preocupa em comprar um carro e ter uma casa mais bonita, em ter uma roupa mais chique. Então as pessoas estão deixando de relacionar para angariar objetos, para angariar coisas, investem tempo nelas mesmas, são extremamente egoístas, não conseguem perdoar e não conseguem, logicamente, amar. Então, o relacionamento vai se tornando cada vez mais difícil, porque nós precisamos de abrir mão de nós mesmos, das nossas vontades, do nosso querer em prol do outro. Então, que o Vida em Família hoje te inspire a amar, a querer mesmo se relacionar e muitas vezes abrir mão daquilo que você preza como verdade em prol da afinidade em família. E interessante, Tiúlio, assim, que parente a gente não escolhe, né? É verdade. Você escolhe ser amigo de alguém, ser coleguinha, mas a casa onde você nasceu, o útero, foi Deus que escolheu a sua mãe para te gerar. Você não escolheu na barriga de qual mulher você seria gerado, né? Então, Deus escolhe a nossa família. E se Deus te plantou e nessa família, Deus tem propósito nisso. Às vezes nós nos relacionamos com parentes, com as pessoas tão difíceis. Quem é uma pessoa difícil, né, Tiúlio? É verdade. Tem gente que é arrogante, concorda? Tem pessoas que são donas da verdade, não sabem conversar com a gente, nos ferem com as palavras. E às vezes está dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa, são pessoas controladoras, autoritárias, mas que gozo você relacionar com pessoa que só fala coisa boa pra você. O seu galardão está em relacionar com pessoas consideradas difíceis. É verdade. E toda pessoa é difícil, gente. Existe o caminho do coração. Toda pessoa tem a veia boa. Tem. Nós é que precisamos de querer descobrir. E às vezes nós não queremos investir tempo. Nós olhamos para as pessoas só com um olhar de julgamento. E Deus quer que a gente olhe com amor. Mas, Vanessa, vamos se dar conta que a gente desaprendeu. Né? A gente, infelizmente, nossa geração desaprendeu a se relacionar com as pessoas. Então, como aprender ou como reaprender a ter esse relacionamento? É legal esse Tiúlio, porque hoje os consultórios de psicologia estão lotados de pacientes buscando se conhecer. Eu só posso relacionar bem com alguém quando eu me conheço. A própria palavra de Deus diz assim, para você amar o próximo como a si mesmo. Se você se amar, se você tiver uma boa autoestima, se você entender quem você é em Cristo, se você entende que você tem potencial, que você é bonito, que você é inteligente, que você é capaz, se você se ama, você vai aprender a relacionar com o outro. E aí, como que eu vou aprender essa técnica? A técnica está no amor. Se você ama a Deus, se você segue os princípios da palavra de Deus, você vai ter capacidade até mesmo, às vezes, de buscar um profissional para aprimorar essa essência que já existe dentro de você. Existem pessoas extremamente tímidas ou que têm problema na alma, Tiúlio. Já vivenciaram tantas coisas difíceis, se tornaram traumatizadas e às vezes tem medo de relacionar com receio de ser ferida novamente. Então, lance mão de aconselhamento, de terapia, busque ajuda para que você seja uma pessoa sarada e tenha capacidade de se relacionar com as outras pessoas sem ferir.
Perfeito. Vanessa, eu confesso que eu já ouvi sobre isso, mas nunca li e entendi um tal de genótipo GG. Né? Já ouvi dizer que algumas pessoas são felizardas e portadores desse genótipo. O que é esse genótipo de GG? Eu acho que eu nasci com isso. Nem sei o que é, mas se é bom, também nasci. Em Toronto, né, no Canadá. No Canadá, uma pesquisa. Foi feita uma pesquisa que tem pessoas que nascem com GG, que é o genótipo da gentileza. Não é o tamanho de roupa, não, né? Não. Eu tô quase lá. Já nasce com esse gene. Entendi. Então são pessoas extrovertidas, alegres, que conseguem realmente, elas têm uma capacidade, elas têm mais facilidade de se relacionar. Aí, vamos supor que você está aí assistindo e você é meio ranzinza, não é? Tem um temperamento mais difícil. Mas eu não nasci com esse gene, não, né? E agora tudo está perdido? Não está. Porque se você escolher ser diferente, Deus pode mudar toda a sua genética. Deus pode mudar a sua essência e fazer de você aquilo que Ele é. Ele pode imprimir em você as características do próprio Deus. E existem tantas coisas, assim, ajuda que você pode buscar, como eu disse agora mesmo. A terapia ajuda muito, Tiuli. Com certeza. Eu sempre falo isso. Se você tem essa dificuldade de relacionar, e às vezes tem gente que tem dificuldade de dar com ele mesmo. Sabe? Busque ajuda e você pode sair desse lugar difícil e realmente aprender a relacionar com as pessoas. Nós podemos aprender sempre, basta querer. Esse estereótipo de que psicólogos eram para loucos já passou faz tempo, né? A terapia ajuda muito. A terapia ajuda muito. Bacana. Você comentou algo que me chamou muita atenção, você falou a pessoa se amar, se conhecer, sou bonita, isso me parece sobre autoconfiança, amor próprio. Acho que o relacionamento pode começar por aí. Mas será que as pessoas que têm essa dificuldade exatamente estão com problema na sua autoconfiança, no seu amor próprio? Se você não se amar, se você não se respeitar, se você não consegue enxergar em você as qualidades que você tem, porque a gente não tem só defeito, né? A gente também, nós temos as qualidades positivas e negativas. Ninguém é perfeito, perfeito é Deus. Mas você precisa viver se esmerando naquilo que tem de bom em você. Se você tem essa dificuldade, muito mais dificuldade você vai ter de relacionar com a outra pessoa. Eu tenho que me amar primeiro para eu relacionar com o outro. Tem pessoas que falam assim, o que eu faço para meus parentes gostarem de mim? Eu sou uma pessoa tão difícil. Se eu sou tão difícil, ninguém vai gostar de mim. Tem gente que vive o tempo todo preocupado com o que o outro vai pensar. Sabe, você tem que preocupar, sim, com aquilo que Deus pensa a seu respeito. E Deus pensa que você é a menina dos olhos dele. Você é precioso para o Senhor. Eu não tenho que viver minha vida, Tiúlio, preocupada em agradar todas as pessoas, porque nem Jesus agradou todo mundo, sofreu morte de cruz. É verdade. Né? Eu tenho que me preocupar com aquilo que Deus pensa a meu respeito. O pastor Márcio fala muito isso lá na igreja. Quando eu me preocupo em agradar o meu Senhor, eu consigo agradar muito mais pessoas. Quando o meu comportamento, a minha forma de viver agrada a Deus, eu consigo alcançar muito mais pessoas. Se preocupe com Deus. Se preocupe em obedecer a palavra, em viver na presença de Deus, e o próprio Espírito Santo, ele vai se encarregar de imprimir em você todas as virtudes de Deus, e você vai se tornar uma pessoa doce e todo mundo vai ter prazer em estar ao seu lado, porque você vai emanar as próprias virtudes de Jesus através da sua vida. Perfeito. É tão vasto esse assunto, tem tanta coisa para a gente extrair, mas a gente está chegando num final aqui, mas antes de... Eu sei que você tem uma dica legal para a gente sobre o livro, mas para a gente poder fechar esse assunto, de repente a gente também se coloca, Vanessa, numa posição assim, como eu vou me relacionar com essa pessoa que é tão difícil, ou como me relacionar com pessoas difíceis. Tem gente que é difícil. Mas vamos nos colocar ao contrário, talvez, para ver o outro lado da história, para você fechar esse tema para a gente. Como se fazer querido? Porque muita gente está numa posição superior, não, eu é que tenho que fazer um esforço para me relacionar, mas talvez eu seja uma pessoa difícil, né? Como se fazer uma pessoa querida, para facilitar o relacionamento do outro para com a gente também. Vamos imaginar então que existe alguém nos assistindo e você reconhece que você é uma pessoa difícil, que você é muito autoritário, você é ranzinza, que seu estupinho é curtinho, né? Estupinho curtinho é coisa de mineiro, né? Paviozinho. Pavio curto, você fica brava à toa. Você tem que reconhecer que existe uma fragilidade em você. Mas Deus, ele pode se aperfeiçoar na sua fraqueza. A primeira coisa é reconhecer que existem falhas no seu comportamento e que você precisa de mudar. E você vai buscar ajuda, sabe? Com certeza existem pessoas perto de você que vão poder te ajudar. Isso pode ser, como eu já disse hoje, um pastor da sua igreja, um amigo próximo. Deixe ser curado. Às vezes, quando nós estamos no processo de cura, dói muito olhar para dentro de nós. Dentro de nós não tem nada de bom, mas Deus pode transformar a nossa vida. Se você reconhece que você tem essa dificuldade de relacionar, busque ajuda, aconselhamento, vá para uma terapia e comece a colocar luz nessas áreas escuras da sua vida. Vamos supor que você fala demais.
Comece a exercitar hoje, falar menos. Se você percebe que seu paviozinho é curto, o Espírito Santo pode se mover em você e te dar um espírito longânimo, né? Te une. Porque Deus tem poder de agir na nossa vida. Aí eu tenho pouca paciência. Esse é o seu problema. Deus pode te dar paciência. Busque ajuda nas áreas específicas que você precisa. A salvação, gente, ela é desenvolvida. O que é isso? O que eu era ruim ontem, eu posso ser melhor hoje. Mas o primeiro passo é eu reconhecer que existem áreas da minha vida que precisam de ser tratadas. E Deus trata de você. Muito bom. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.